e paz, amados irmãos, louvado seja Deus por mais uma aula que vamos iniciar hoje e nós falaremos sobre sofrimentos e provações. Mas antes eu convido você, juntos, a orarmos ao Senhor. Nosso Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor é e tem sido cada dia o nosso provedor, o nosso sustentador. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, porque sabemos que temos um Deus que zela pelas nossas vidas e que está bem presente em todos os momentos, principalmente nos momentos de sofrimento e de angústia que nós passamos. Louvamos o Teu nome por nos dar a oportunidade de mais uma vez ministrarmos a aula para os Teus servos que estão iniciando na presença do Senhor como novos convertidos. Seja conosco e nos abençoe. Amém. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 16 e leremos o versículo de número 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como tratar de sofrimento e angústias, provações, numa época em que os cristãos, ou pelo menos aqueles que se dizem cristãos, só cantam, pregam e falam de vitória, falam de prosperidade, de uma vida boa nessa terra? Meus amados, se você verdadeiramente quer ser um cristão e quer viver como a palavra de Deus nos ensina, é necessário que você saiba e venha a entender o que envolve o chamado de Deus para a nossa vida, para sermos servos do Senhor, para sermos cristãos. É necessário que você saiba que, é verdade, em Cristo nós temos paz, em Cristo nós somos salvos, somos mais que vencedores, o Senhor é a nossa força, mas é necessário que você saiba também que no mundo tereis aflições, que nós passaremos por muitas dificuldades, que nós enfrentaremos não poucas, mas muitas lutas no decorrer da nossa caminhada aqui nessa terra. Contrariamente ao que muitos pregam aí, a nossa vida não é de sombra e água fresca. Muito pelo contrário. A vida cristã tem muitos desafios e muitas lutas na jornada nossa aqui nessa terra. E nós precisamos entender que essas dificuldades fazem parte do chamado cristão. Mas, lógico, para não deixar você desanimado, Deus fez promessas, Deus também nos dá em sua palavra ânimo e disposição e fé para caminhar. Amém? Deus prometeu que estaria conosco todos os dias, em todos os momentos difíceis da nossa vida. Como nós podemos exemplificar uma vida cristã? Muitas pessoas gostam de usar, quando vai falar de cristão, usa os cristãos que mais venceram. Usa Sansão ou usa Davi para falar, nós devemos ser como Davi que venceu, nós devemos ser como Gideão que venceu, mas nós temos que lembrar de Paulo, do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele é um exemplo para a nossa vida. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que ele enfrentou muitas dificuldades. Eu não vou falar de todas as dificuldades que o apóstolo Paulo passou, mas veja algumas. O apóstolo Paulo ele foi preso em Antioquia, expulso em Antioquia, na cidade de Antioquia, pelas autoridades que estavam ali. Ele foi apedrejado quase até a morte ali na cidade de Listra. Em Macedônia, por exemplo, ele foi açoitado, preso, amarrado os seus pés a um tronco, mesmo depois de ser açoitado. Ele foi preso, levado também a Roma, e ali nessa viagem ele sofreu um naufrágio, e ele foi até Mileto. Na ilha de Malta, ele chega ali depois de sofrer um naufrágio, e uma cobra sai do fogo ali, e uma cobra venenosa, e pica, morde o apóstolo Paulo, né? A vida do apóstolo Paulo, como nós estamos vendo aqui, não foi uma vida tão fácil, foi uma vida bastante difícil. E o final dela também não foi assim muito hollywoodiano, vamos dizer assim, porque a tradição, os historiadores dizem que o apóstolo Paulo foi decapitado em Roma, possivelmente por Nero. Certamente
Paulo era um cristão. Com certeza Paulo era um cristão verdadeiro, um cristão cheio do Espírito Santo, um servo abençoado do Senhor, também mais do que vencedor, mas isso tudo não o privou de momentos difíceis, de lutas e de dificuldades. Lógico, você está chegando agora, tá se convertendo, Deus está transformando a sua vida, não se preocupe. Nem todos passarão por isso. Eu costumo dizer que poucos vão passar por tudo o que Paulo passou. Mas o que nós precisamos ter em mente é o mesmo pensamento que Paulo tinha e que norteava, um dos pensamentos que norteava a vida de Paulo. É o que está lá em Filipenses, no capítulo de número 1, versículo de número 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus amados, depois de tudo isso, ainda você quer continuar seguindo a Cristo? Óbvio que sim. Então você precisa entender o que envolve esse chamado cristão que nós lemos lá em Mateus. Vamos ler novamente Mateus 16, o versículo de número 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo envolve renúncia, envolve negar-se a si mesmo. E o que é negar-se a si mesmo? É abrir mão, abdicar das vontades carnais pecaminosas, é lutar contra os desejos da sua própria carne, dia após dia, é orar ao Senhor, pedir a Deus que o ajude a vencer a sua carne, a vencer o velho homem, porque nós somos chamados não para servir a nós mesmos, mas para servir a Deus. Não somos servos de nós mesmos, nem da nossa própria vontade ou da vontade da nossa carne. Nós somos servos do Senhor. Então, se nós queremos seguir a Cristo, um dos primeiros requisitos feito pelo próprio Cristo é negar-se a si mesmo, abrir mão de nossas vontades pecaminosas e seguir a Cristo, que nós vamos ver mais à frente. Veja como que é importante abrir mão, negar-se a si mesmo. Lucas, no capítulo 14, no versículo 33, diz assim: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Veja bem, meus amados, não há como ser discípulo de Cristo se não abrirmos mão daquilo que nós tínhamos no mundo, do nosso pecado, das nossas vontades, do nosso eu. É necessário que abramos mão disso. É necessário que entreguemos tudo a Cristo, entreguemos tudo que pertence a nós a Cristo. Afinal de contas, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Não só a nossa vida, como tudo que está ligado à nossa vida. Nossos desejos, nossas vontades, nossos bens, tudo nós devemos entregar a Cristo. Abdicar-se de tudo não significa que você tem que pegar todo o seu dinheiro e entregar numa igreja ou numa instituição. Não, não é isso. É o que a palavra de Deus nos ensina. É realmente entregar a nossa vida a quem pertence, a Deus, a Cristo Jesus. Nós entregamos a Ele. Então a nossa vida agora pertence a Ele. Como nós poderíamos viver como se a nossa vida ainda nos pertencesse? Amém? Nossa vida pertence ao Senhor Jesus. A forma que vivemos, o que fazemos, tudo tem que ser para Ele e para a sua glória. Romanos, capítulo de número 14, Paulo vai dizer no versículo 7 e 9 justamente isso, sobre o viver para Cristo, e não vivemos mais para nós. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, se nós vivemos, vivemos para quem? Para o Senhor. E se nós morremos, morremos para o Senhor também. Quer vivamos, quer morramos, Paulo nos dá uma aula maravilhosa de que nós não vivemos nem morremos mais para nós. Nós pertencemos a Deus. Vivemos e morremos para Ele. Então, continuando ali no chamado do cristão, ali em Mateus capítulo 16, o versículo de número 24 diz o quê? Negue-se a si mesmo e depois tome a sua cruz.
E o que significa tomar a sua cruz? Não é pegar uma cruz, colocar em suas costas e sair andando pelo mundo. Não, não é isso. Tomar a cruz é seguir o exemplo de Jesus. Tomar a cruz como Cristo tomou a cruz. E eu te pergunto, Cristo tomou a cruz para ir para onde? Cristo tomou a cruz para subir o Calvário. Cristo tomou a cruz para ir para a morte. Assim também, aquele que quer seguir a Cristo, aquele que quer ser discípulo de Jesus Cristo, tem que tomar a sua cruz, ou seja, caminhar cada dia para a morte do velho eu, para a morte do pecado em sua vida. Tomar a cruz significa morrer para o mundo dia a dia, morrer para si mesmo dia após dia e seguirmos para o Calvário. Então, a sequência ali de Mateus, capítulo de número 16, é a seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois, e faça o que agora? Segue Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga a Jesus. Siga o quê? Siga como exemplo de Jesus Cristo. Paulo ele fala isso maravilhosamente em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de número 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja bem, Cristo é o nosso modelo a ser seguido. Se Cristo negou a si mesmo, desceu do céu, esvaziou-se de si mesmo, e se ele tomou a cruz e foi para a morte, o que nós devemos fazer? O mesmo. Morrer para nós mesmos, abrir mão dos nossos desejos carnais, que nós estamos aprendendo aqui. E dia após dia, morrermos para o mundo, como Cristo fez. Morreu para nos salvar. E agora nós temos que morrer para este mundo, para vivermos para a glória de Deus. Amém, meus amados? Isso é o que nós devemos fazer como servos e imitadores de Cristo. E isso não significa que nós vamos ter uma vida boa, sossegada. Não, muito pelo contrário. Nós vamos encontrar muita luta, muita dificuldade, porque quando nós queremos ser exemplos e imitadores de Cristo, num mundo que odeia Jesus, com certeza nós também seremos odiados e perseguidos. Mas uma outra aula para a gente falar sobre a perseguição do cristão. Basta saber hoje que nós precisamos ser igual a Cristo, precisamos imitá-lo na sua vida e também na sua morte. É certo que lutas nós vamos enfrentar, nós enfrentaremos muitas dificuldades, muitas adversidades na vida, mas também é certo que Deus nos deixou promessas, que Cristo nos deixou palavras esperançosas para esses dias de luta e esses dias de dificuldades e adversidades. O Senhor fez promessas para esses momentos e nós vamos ver algumas delas nessa aula. E uma delas uma das melhores que tem, é que Deus prometeu estar conosco todos os dias. Essa é a nossa âncora, essa é a nossa maior esperança quando estamos em meio às aflições e sofrimentos. Não estamos só, Deus está conosco. Mateus 28, no versículo 20, na parte B, diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, há algo mais consolador, há algo mais esperançoso no meio das nossas lutas do que saber que o Deus Todo-Poderoso e Soberano está conosco? Isso é um alívio para a nossa alma, isso é um fortalecimento para nós nos dias da nossa luta. Não estamos só, Deus está conosco. Uma outra promessa que temos do Senhor para dias de lutas e sofrimento é que em meio às lutas e sofrimentos, Deus nos dá a paz. Ele não nos dá uma paz como o mundo dá, mas Ele nos dá uma paz que vem dele, do seu Espírito para conosco. Romanos 5,1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz não é como o mundo tem uma ideia de paz. Paz é não ter guerra. Isso não é a paz bíblica. A paz bíblica não é a ausência de conflito, não é a ausência de dificuldades, mas é quando nós temos a paz verdadeira com Deus. Nós não estamos mais em guerra com Deus, nós não somos mais inimigos de Deus, mas agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo morreu naquela cruz,
acabando com a inimizade que havia entre nós e Deus. Então isso nos dá paz, que no meio dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, nós olhamos e sabemos que não estamos só e temos um Deus que não estamos mais com inimizade com Ele, mas com paz. Uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que em meio às lutas e às dificuldades, nós conseguimos descansar em Deus. Amém? Uma outra grande promessa de Deus é que Deus não nos dá, e isso Ele disse a nós através de Sua palavra, Deus não nos dá prova, Deus não nos dá tentações, lutas acima daquilo que podemos suportar. 1 Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo de número 13, o Senhor diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus não promete que vai nos livrar de todas as lutas, de todas as tentações, mas Ele tem uma promessa maravilhosa, que em todas elas Ele estará conosco e que nos sustentará, não permitirá que as provas sejam maiores do que nós, maiores do que a graça dele para com a nossa vida, para nos destruir. Então, meus amados, para um verdadeiro cristão, não existe prova ou tentação ou luta que seja forte o suficiente para fazer com que o cristão verdadeiro perca a fé, para que um cristão verdadeiro não vença a prova, não vença essa luta confiando em Deus. Isso também nos leva a lembrar de uma outra promessa de Deus para os dias de prova, dias de lutas e sofrimento, que está em Romanos capítulo 8. Todas as coisas, e todas as coisas mesmo, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, todas as provas que nós passamos, todas as lutas que nós enfrentamos, cooperam para o nosso bem. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28 diz isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ainda que seja difícil, e eu confesso isso, que muitas vezes, no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, é difícil entender como isso está contribuindo para o meu bem, como uma tragédia pode estar contribuindo para o meu bem, como uma luta que me faz sofrer pode estar contribuindo para o meu bem. Talvez eu confesso que muitas vezes não entendo, mas não é uma questão de entendimento, é uma questão de fé, de acreditar que ainda que eu não compreenda, eu creio que está contribuindo para o meu bem. Eu creio que Deus está comigo, eu creio que Ele vai me fortalecer e eu creio que quando esta luta e esta prova passar, eu verei que isso contribuiu para o meu bem. Assim também é na sua vida, tá bom, irmão? Bom, então aqui diante de todas essas promessas e lutas, ainda nós temos mais duas afirmações, ou melhor, ainda nós temos duas certezas que nos ajudam no meio da prova, no meio das nossas dificuldades. A primeira é que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. Não existe luta ou dificuldade ou sofrimento ou aflição que seja tão grande que possa nos separar do amor de Deus. E Paulo novamente diz em Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Deus? Paulo vai dizer nos versículos posteriores que nada, nem luta, nem prova, nem espada, nem angústia, nem fome, nem nudez, nada nos separa do amor de Deus, porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então essa esperança, esta promessa de Deus, essa verdade bíblica nos dá ânimo em meio às nossas lutas, que nada vai conseguir nos separar do amor de Deus. Uma segunda grande certeza que temos em meio às nossas lutas é que nós temos a vida eterna. Tiago diz isso no capítulo 1, versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Então, meus amados, não há luta, aflição ou dificuldade que pode nos desanimar a servir a Deus. Porque ainda que esse corpo perecível, ele venha a acabar, morrer, perecer, nós temos a vida eterna. Nós sabemos que ressuscitaremos com Cristo e estaremos eternamente com Ele. E esta é uma verdade bíblica que nos dá ânimo em meio às nossas aflições e às nossas dificuldades. Depois de aprendermos todas essas verdades bíblicas, que Deus está conosco em todos os tempos, que Ele não nos dá prova além da qual nós podemos suportar, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nada pode nos separar do amor de Cristo, que temos a vida eterna. Depois de aprendermos tudo isso, nós ainda somos impulsionados a ter a atitude que Tiago vai nos ensinar. Tiago 1, o versículo de número 2 e 4. Tiago vai nos ensinar que nós devemos nos alegrarmos nas tribulações. É impossível nos alegrarmos nas tribulações se nós não entendemos tudo o que foi falado anteriormente nesta aula. Mas Tiago ele vai nos ensinar que não só devemos nos alegrar, mas também observar o benefício de passarmos pelas provações. Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Veja bem, então Tiago ele diz que nós temos que nos alegrarmos no Senhor, porque o fim desta provação não é a morte, não é a nossa derrota, mas é para que sejamos aperfeiçoados, completos, sem ter falta de nada. E veja o que o apóstolo Paulo diz que a provação realiza, produz em nossas vidas. Romanos capítulo 5, versículo de número 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. Quando nós passamos por provações, sofrimentos, isso faz com que nós sejamos mais perseverantes. E essa perseverança gera em nós experiência. Já passamos outras lutas e Deus foi conosco, então isso nos dá a experiência de que essa também Deus vai estar conosco. E essa experiência gera em nós esperança inabalável. O fruto das nossas provações, o fruto das nossas lutas no Senhor. Gera perseverança, experiência e esperança. Para finalizar essa aula, então, nós precisamos saber de onde vêm as nossas provas, de onde vêm as aflições da nossa vida. Primeiro, quero destacar umas observações importantes aqui. As nossas provas, as nossas lutas, não vêm sem que o Senhor permita. É preciso saber disso, né? Deus é soberano, então todas as coisas que acontecem na nossa vida, primeiramente, é com a permissão de Deus. Segundo, ser tentado em uma área não significa que você pecou. Pecar é ceder a essa tentação. E o crente, meu amado, não passa luta, não passa provações, sofrimentos, porque ele está sofrendo de algo que fizeram para ele, tipo uma macumba, ou uma maldição que jogaram nele, uma maldição hereditária, uma mandinga que fizeram. Não, isso não funciona com o crente. Romanos 8,31 diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, cristão não passa a prova porque alguém fez macumba. Um cristão de verdade não passa a prova porque alguém fez macumba ou porque pegou mal olhado ou algo desse tipo. Deus é por nós
Ele nos fortalece, Ele está conosco. E se Ele é por nós, quem pode ser contra nós? De onde vem então o nosso sofrimento, nossas provas, nossas lutas? Muitas vezes vem do próprio Senhor, né? Como nós vimos em textos anteriores, para nos fortalecer, para nos aperfeiçoar, né? Para gerar em nós perseverança, experiência, esperança. Então, muitas vezes vem do próprio Deus. Outras vezes é por causa do próprio diabo, né? O diabo, como tentou e trouxe provações ali para Adão e Eva no jardim. Outras vezes vem do pecado. E aqui vale uma ressalva. Nem todo sofrimento na vida de um cristão é por causa de um pecado específico. Muitas vezes as pessoas, como os amigos de Jó, né, querem achar uma causa pecaminosa por causa de uma doença ou por um problema que a pessoa esteja fazendo, né? Ou seja, olha, se você está com esse problema aí, deve ser por causa de algum pecado. Pode ser que sim, mas nem todo sofrimento é por causa de um pecado específico. Embora, algumas vezes, pode ser sim um sofrimento causado por uma desobediência da palavra de Deus ou por um pecado específico. Por exemplo, alguém que fuma, ele vai ter um problema, um pecado, uma doença, um sofrimento por causa deste pecado, por causa de estar fumando, né? Depois ele tem um problema no pulmão, uma doença séria, é estritamente devido a este pecado. Mas, enfim, o pecado em geral também causa em nós muitas aflições, muitos problemas, né? E o último é gerado por causa da nossa própria carne, né? Os desejos contrários a Deus que nós temos, nossos desejos, nossas concupiscências da carne, né? E que muitas vezes trazem sofrimentos e aflições para a nossa vida. Então nós falamos nessa aula sobre sofrimentos e provações. Nós vimos que o chamado cristão é um chamado para negar-se a si mesmo. Vimos que na nossa jornada cristã nós passaremos por muitas lutas, por muitos momentos de aflições, mas que temos no Senhor grandes promessas para esses dias, que o Senhor estará conosco, que Deus jamais nos abandonará, que Ele nos fortalecerá. Vimos também que as nossas lutas, que as nossas provações, elas não são para a nossa derrota, mas elas são para nos aperfeiçoar, elas são para gerar em nós perseverança, experiência, esperança inabalável. Vimos que nós temos que nos alegrar nessas provações, porque elas produzem todos esses benefícios. Vimos também de onde surgem nossas provações, né? Muitas vezes de Deus, outras vezes do diabo, da nossa carne, do pecado, e que elas estão aí, que nós temos que lutar na presença de Deus, clamar pelo Senhor para nos ajudar a passar por esses momentos, lembrando de suas promessas e nos alegrando sempre no Senhor. Amém, meus amados? Eu convido a todos mais uma vez a orarmos ao Senhor para encerrarmos essa aula. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido conosco em todos os momentos. É certo que nós passaremos neste mundo por muitas aflições, porque a Tua palavra assim diz. No mundo tereis aflições. Mas a nossa alegria é que a Tua palavra também nos diz que o Senhor estará conosco todos os dias, que o Senhor é o nosso auxílio, que o Senhor é a nossa força, a nossa rocha inabalável, que o Senhor é o Deus bem presente na hora da nossa tribulação. E muitas outras palavras que nos anima, que nos fortalece quando passamos por lutas. Que os nossos olhos não estejam nesta terra, que os nossos olhos não estejam nesta leve e momentânea tribulação que passamos nesta terra, mas que os nossos olhos estejam na eternidade, na vida eterna garantida pelo Senhor, na esperança de que um dia o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima e estaremos contigo por toda a eternidade. Amém. Amém, meus amados. Louvado seja Deus por mais uma aula e até a próxima.